Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro debate online das primeiras primárias abertas de um partido em Portugal, o LIVRE, que vai precisamente reunir os 6 candidatos às primárias, os 6 candidatos escolhidos principais às primárias do partido, este novo partido que nasceu em Portugal, e a eleição das primárias vai ser já no próximo domingo. Comigo neste debate online, usando a plataforma do Google Hangout, estão 5 dos 6 candidatos. A Ana Matos Pires não vai poder estar presente, pelo menos não neste início, devido a um imprevisto de última hora, um compromisso profissional. Mas, melhor do que eu, os candidatos vão apresentar-se, fazer uma pequena referência, isto só para referir para quem está a ver aí o debate. Nós vamos ter 2 fases de debate online, em que numa primeira fase os candidatos vão apresentar as suas ideias essenciais na candidatura, e numa segunda fase vamos aceitar perguntas vindas de redes sociais, pessoas que estão a ver e querem interagir com os candidatos, e aí será completamente livre e toda a gente poderá participar, e os candidatos não têm qualquer tipo de conhecimento prévio do que vai ser perguntado. Portanto, este é o espírito aberto com que vamos fazer este debate. Contamos fazê-lo durante o espaço de 1 hora. Vamos tentar fazê-lo cumprindo essas regras. Vamos então à apresentação dos candidatos, começando pela Palmira Silva. Boa noite a todos. Obrigado por juntarem a nós neste primeiro debate online, um formato completamente novo em Portugal, como é novo estas primárias para escolher os candidatos. Eu chamo Palmira Ferreira da Silva, sou professora universitária, tenho 53 anos. Desde muito cedo que tenho interesse em participar ativamente na cidadania, cumprir a cidadania e a res pública, e é a primeira vez que sou candidata a alguma coisa e espero que vocês gostem das nossas ideias para a Europa e para Portugal. O seguinte. Olá, eu sou o Carlos Teixeira, eu tenho 34 anos, sou biólogo e também tive ao longo sobretudo destes últimos 10 anos, a oportunidade de participar enquanto representante da sociedade civil, nomeadamente enquanto dirigente da Liga para a Proteção da Natureza e do European Environmental Bureau. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho, nos últimos anos, trabalhado muitas questões do ambiente, quer em Portugal, quer em Bruxelas, e é com uma mensagem muito clara da ecologia que eu me apresento hoje e quero dar um contributo muito forte para que o LIVRE possa representar-nos a todos o melhor possível nas questões de ecologia. Luísa? Boa noite, chamo-me Luísa Alves, tenho 32 anos, sou eu a irmã mais velha de 5 irmãos e a segunda de 6. Trabalho em investigação e desenvolvimento numa multinacional na Suíça, faço avaliação de tecnologias de saúde, de medicamentos, para informar políticas de saúde, não só na Europa, como nos Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália e mais recentemente no Brasil. Acredito muito, estou muito orgulhosa do projeto do LIVRE. Estamos a oferecer o desfibrilador cardíaco que a democracia portuguesa precisa, que são as primárias, e vamos a isso. Paulo? Boa noite, o meu nome é Paulo Monteiro, sou licenciado em Engenharia Eletrotécnica na área de Telecomunicações, trabalho numa empresa privada já há bastantes anos na área da segurança eletrónica. A minha atividade política está a iniciar, enfim. Tenho tido uma participação na sociedade civil através da ONGs, que é ligado à área da proteção, da defesa dos direitos humanos, mas também à prestação de serviços e cuidados médicos a populações desfavorecidas. Bem, aderi a este projeto como entendendo ser uma oportunidade de contribuir de uma forma mais ativa e de uma forma também diferente para os momentos e para a alteração, não é, dos momentos em que nós vivemos. Penso que são momentos, de modo geral, difíceis para a Europa e para o resto do mundo e que exige neste momento uma intervenção diferente. Eu acredito que o LIVRE, com a nova forma de trabalhar que nos está a apresentar e esta abertura que tem aos cidadãos para participarem ativamente,
será uma boa oportunidade de podermos apresentar as nossas ideias e contribuir também para a diferença e para a mudança da situação atual. Portanto, como eu disse, a minha atividade tem sido essencialmente desenvolvida na área privada, portanto, na área da prestação de serviços, neste caso na segurança, e penso que poderá ser aí a minha contribuição para também as soluções que nós queremos propor. Muito bem, faltou o Rui. Boa noite, o meu nome é Rui Tavares, eu sou historiador. A minha área de estudos é o século XVIII e, em particular, o iluminismo e a censura. Esse bonequinho que vocês veem aqui em baixo à minha esquerda, parece-me, vem de um livro sobre o terremoto de Lisboa. Nos últimos anos tenho sido deputado ao Parlamento Europeu, eleito nas eleições de 2009. É em Bruxelas que estou agora, onde se decorre uma sessão plenária do Parlamento Europeu. Há 5 anos, quando me apresentei como independente nas listas do Bloco de Esquerda, a primeira frase que eu disse foi: estou aqui porque quero fazer a democracia europeia. Eu não imaginava que a situação também em Portugal nos obrigasse a fazer um trabalho de retaguarda e inovar na democracia portuguesa também. Mas é isso que devemos fazer, é isso que precisamos de fazer, e é por isso que estou contente e um bocadinho orgulhoso de estar aqui com este grupo de co-candidatos e de parceiros de debate. Muito bem, como estamos a fazer uma experiência pioneira em Portugal, como todo este projeto tem sido, vamos conhecer bem os candidatos do partido e vamos seguir um método muito simples. No próximo domingo, quem votar nas primárias vai ter à sua frente um boletim de voto que foi previamente sorteado, e nesse boletim de voto existe uma ordem e nós vamos seguir sempre essa ordem. Como a Ana Matos Pires não está presente, ela seria a primeira a ter a palavra e o primeiro nome que surge no boletim de voto. Eu vou seguir a ordem seguinte e vou começar por fazer uma pergunta ao Palmira Silva. Palmira, no teu questionário referias como áreas essenciais ciência e tecnologia, educação. Começando por aí, até começando por áreas mais em que estás mais à vontade, eu faço esta pergunta: se fosses eleita eurodeputada, coisas essenciais que achas que deverias fazer, em que áreas conseguirias dar um contributo essencial para os portugueses no Parlamento Europeu? Olá, boa noite. Ainda bem que fizeste essa pergunta, porque aproveito para pegar nas palavras do Rui, especialista na época pombalina e na reforma pombalina, e basicamente desde essa altura que se sabe qual é que é as razões do atraso nacional, que é a baixa qualificação da população e o nosso déficit científico. E, portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer cá e lá para obviar a esses problemas nacionais, portanto, que são os problemas que, no fundo, são precisos resolver para nós conseguirmos resolver esta crise, que, para além de toda a contribuição conjuntural, tem uma parte estrutural muito importante. Portanto, aquilo que eu me proponho a fazer e escrevi como objetivos, para além, obviamente, de todos os objetivos do programa que subscrevo inteiramente, eu acho que nós não conseguimos fazer uma democracia e construir uma democracia sólida europeia se não tivermos igualdade de oportunidades em toda a Europa. E, portanto, o que acontece é que Portugal e os países periféricos da Europa, em particular o sul da Europa, têm problemas estruturais que não foram resolvidos durante supostamente... Temos um intruso. Mas, como eu estava a dizer, temos esses problemas estruturais que é necessário resolver. E esses problemas só se resolvem apostando na população, qualificando a população e apostando no desenvolvimento científico. Aquilo que acontece, eu tenho aqui à frente alguns dados que é pena não conseguir mostrar, que já estive a tentar, mas como é óbvio aparecem ao contrário no ecrã. Portugal é um contributor líquido para a ciência dos países do norte da Europa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós contribuímos para o orçamento europeu com um determinado valor destinado à ciência, e aquilo que vamos buscar em projetos europeus é pouco mais de metade do que aquilo que contribuímos. Portanto, nós precisamos muito mais que os países do norte da Europa, porque temos muito para conseguir superar em termos de atraso, e eu relembro só alguns números muito rápidos. Por exemplo, em 1850, Portugal tinha uma taxa de alfabetização de 15%, quando o norte da Europa tinha 95%.
Portanto, e na altura, em 1850, nós estávamos acompanhados de alguns outros países da Europa. Em meados do século XX, nós éramos a cauda da Europa no nível de escolaridade da população. Neste momento que conseguimos, com um esforço enorme, com um esforço muito grande de todos, conseguimos, enfim, aproximar-nos mais um bocadinho do resto da Europa, temos esta crise em que a primeira reação foi corte na educação, corte na investigação, e portanto aquilo que nós estamos a fazer é ficar cada vez mais para trás. Portanto, aquilo que é urgente que a Europa perceba, e o papel dos eurodeputados passa também por apresentar estes problemas e esta necessidade de consolidação em Portugal e no resto e no sul da Europa. Portanto, é preciso que consigamos fazer pensar esta mensagem e que estes programas que estão agora a ser delineados, apesar de, enfim, o Horizonte 2020 já está fechado, mas nós ainda temos algumas possibilidades de mexer em alguns programas e, portanto, aquilo que eu gostaria de fazer era permitir ou trabalhar para que Portugal conseguisse superar este atraso estrutural com programas específicos para o sul da Europa, que nos permitisse, enfim, consolidar com o resto da Europa. Bem, Palmira, mais à frente eu volto a ti para especificarmos outros pontos das tuas propostas. Eu agora passaria ao Carlos. Carlos, como há pouco disseste, a tua área de maior experiência e de conhecimento está relacionada com o ambiente, e começarei por aí, e fazendo também as minhas perguntas. Talvez que me fizeste também um pouco um diagnóstico daquilo das tuas principais preocupações nesta área, e se pudesse avançar até com propostas concretas seria interessante. Pois, é mesmo verdade. Eu procurei desde logo trazer para o programa político às europeias do LIVRE uma série de medidas que eu considero importantes do ponto de vista ambiental, e são importantes para a Europa e para Portugal. Algumas dessas medidas são muito concretas. Eu acredito que os europeus têm o direito de sentir ou de poder ter confiança de que as decisões tomadas pelas nossas instituições são decisões que são tomadas tendo consciência dos limites que o ambiente nos permite em termos de sustentabilidade. Portanto, faz sentido ter uma estratégia de desenvolvimento sustentável europeia. Nós tínhamos uma estratégia de desenvolvimento sustentável, mas expirou em 2012, e esta Comissão desistiu da ideia de ter uma nova estratégia de desenvolvimento sustentável. Eu considero isso grave, porque pelo menos os europeus merecem que haja um documento estruturante daquilo que são objetivos de sustentabilidade para a Europa, e portanto nós temos que relançar esta ideia de uma nova estratégia de desenvolvimento sustentável, mas precisamos de ir mais longe. Uma das questões particularmente importantes para os europeus tem a ver com a questão da nossa autossuficiência alimentar. A União Europeia tem uma das suas políticas mais fortes, a política agrícola comum. É uma política que tem permitido, reforma atrás de reforma, integrar aquilo que é uma necessidade básica, que é de produzirmos alimento na Europa, com aquilo que são objetivos também de conservação da natureza e do meio ambiente. Acontece, porém, que nós ainda não estamos a produzir na Europa, por exemplo, no setor dos hortícolas, não estamos a produzir aquilo que seria necessário para nos reduzirmos a nossa dependência externa. Nos cereais, por exemplo, a Europa importa cerca de 80% dos cereais que consome. E, portanto, um dos nossos objetivos é continuar a reformar esta política agrícola no sentido de que possamos caminhar na direção da nossa autossuficiência, mas possamos também promover a modernização desse setor. E é um setor que é muito importante para Portugal. Portugal é um país que já teve uma parte do seu PIB a resultar da atividade agrícola
durante muitos anos e que depois sofreu uma transformação que não lhe foi benéfica, muito em parte por causa de alguma inépcia negocial que nós tivemos em relação às políticas agrícolas e de ambiente. E essas são algumas das ideias em que nós temos que trabalhar. A área dos oceanos é outra que precisa de grandes avanços. Nós ainda não temos, por exemplo, a possibilidade de ter estudos de impacto ambiental para todas as obras que sejam feitas em ambiente marinho. Isto quer dizer que hoje em dia na Europa, se planear construir uma plataforma petrolífera, por exemplo, não há qualquer tipo de obrigação por parte das empresas envolvidas em levar a cabo estudos de impacto ambiental. Isso tem que ser resolvido. Isso resolve-se através de uma reforma da Diretiva de Avaliação de Impacto, introduzindo a dimensão marinha. E pronto, estas são algumas das minhas ideias. Ok. Temos, com certeza, a oportunidade para discutir mais algumas. Sim, com certeza. Vamos passar já. Na segunda ronda vamos falar sobre outros aspectos. Eu queria lembrar para quem está a ver-nos que pode interagir connosco, comigo concretamente, que eu posso selecionar algumas questões e uma forma fácil é usar a hashtag, tanto no Facebook como no Twitter, a hashtag Primárias Livres. Eu passo para a Luísa Álvares. Luísa, tu referiste como essencial discutir a dívida. Por isso mesmo, acho que não é preciso fazer muito mais perguntas sobre isso. É verdade. Acho que um partido libertador não deverá ter medo de inovar. Podemos ser pequeninos e novos e temos acabado de chegar ao espaço político português, mas essa é a questão essencial. Não podemos atacar mais nenhuma coisa se não resolvemos esta questão. Temos que percorrer caminhos que não foram ainda explorados e, como o Rui dizia mais cedo, ser livre é saber o que se quer. E o que nós queremos é sair do buraco. A questão é a história do rumo. Como é que podemos, qual é os próximos passos? O primeiro passo importante que já foi dado foi o inédito Manifesto dos 74, que apresenta as 3 variáveis que nós temos que trabalhar numa análise de cenário para um plano de negociação, isto é, ou retiramos parte do bolo da dívida, ou diminuímos as taxas de juro, ou aumentam os prazos de pagamento. E isto, para se poder negociar, tem que ser trabalhado em cenários que permitam ao negociador que vai negociar em nome do Estado português apresentar uma proposta credível e saber qual é as diferentes probabilidades de ser bem sucedido. Mas isto não chega. A segunda parte deste trabalho implica fazer um trabalho de economia estratégica e profundo em Portugal. E esta metodologia tem que ser bem conduzida, bem orientada e com o único fito de nos colocar na via da sustentabilidade económica e do progresso social. Ora, eu acredito que nós podemos contribuir para isso. A título pessoal, tenho muita experiência na coordenação de investigação na área de economia da saúde. Além disso, temos algum espaço de manobra política, entre eles o facto do professor Bengt Dioval, aquele professor dinamarquês, um dos subscritores do Manifesto dos 74, que é um professor de economia provavelmente capaz e com vontade de chegar à frente. E outra coisa interessante, e é isto que tem a ver com a Europa, é o facto de termos aqui a oportunidade de fazer da gestão da dívida portuguesa um caso de estudo que informe políticas futuras ou que melhore a gestão de dívidas futuras. Porque uma coisa é certa, as previsões da 10ª avaliação da Troika têm uma probabilidade, segundo a AMEC, de se virem a concretizar na ordem do 1%. Ou seja, é um cenário que ainda por cima foi elaborado nunca em Portugal. Isto nunca aconteceu na história da economia portuguesa, temos aquele cenário de crescimento. E uma certeza nós temos é que haverá próximos choques económicos, novas crises, e nós estamos muito fragilizados. E, portanto, só há estes 2 aspectos. Um é a avaliação de um cenário de análise e o outro é o trabalho estratégico de desenvolvimento económico e acho que o LIVRE pode dar esse contributo através da eleição do eurodeputado. O meu trabalho seria servir o Rui quando ele for eleito.
Ok, Luísa, fica aí a deixa. Rui, no teu caso, talvez és com certeza a pessoa mais conhecida, pelo menos porque tens um trabalho, como falaste há pouco, como eurodeputado e por isso não estás em Bruxelas, mas há coisas concretas e há com certeza muito trabalho para fazer num novo mandato. Consegues resumir aquilo que achavas essencial? Projeto Ulisses, Democracia Europeia, tenho aqui como vetores essenciais. Não, eu conseguiria, o que não queria era passar à frente da ordem do boletim de voto. Eu sei que a Luísa agora fez curto-circuito. Mas é bom de vez em quando invertermos um pouco as regras, mas é só para tentar fluir aqui a questão e logo a seguir eu passo ao Paulo para ele poder brilhar. Sim, de qualquer forma, o Paulo há bocadinho já teve uma intervenção do relógio de Cuco que veio do Porto, não veio da Suíça, onde está a Luísa. Bem, eu creio que nunca houve nenhuma crise europeia de grande escala de que Portugal tivesse saído incólume. Se nós olharmos para a nossa história do século XX, Portugal teve uma experiência de democracia logo no início do século com a Primeira República, uma experiência com as suas virtudes e os seus vícios, com as suas imperfeições naturais, mas que 4 anos depois de ter sido implantada já tinha uma Primeira Guerra Mundial inesperada à porta. Faz hoje 100 anos. Em março de 1914, os europeus não estavam preocupados e não estavam a prever uma Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, achavam que o pior das crises dos Balcãs, das crises diplomáticas, das várias crises que opunham as potências europeias estavam ultrapassados. E depois, de repente, entre junho e agosto, a catástrofe abateu-se sobre a Europa. Nós não precisamos sequer de uma catástrofe daquelas dimensões para que Portugal saia muito danificado de qualquer crise europeia. Nós, aliás, sabemos isso por experiência. Portugal já está a sair danificado de uma crise que é europeia, que afeta países diferentes de maneira diferente, e é por isso que ela é uma crise, ela é dilacerante. Uma parte da Europa, a parte periférica, está a experimentá-la diretamente, a outra parte da Europa às vezes é beneficiada por efeitos colaterais desta crise e permite-se viver numa espécie de digamos, de mundo quase irreal, em que o desemprego jovem é só de 9% e os mercados emprestam dinheiro a juros negativos. O que é preciso fazer para ultrapassar esta crise? Nós temos que dar 3 passos. Um primeiro passo é uma grande conferência intergovernamental para o solucionamento do problema da dívida soberana em termos gerais na Europa. Agora que a fase aguda, de certa forma, parece atenuada, é o momento certo para o fazer, com uma nova Comissão Europeia, que eu espero que seja uma Comissão Europeia dominada por uma maioria progressista, ou que sustentada numa base política progressista, é possível fazer pôr esse solucionamento da dívida em cima da mesa, como aconteceu no sistema internacional a seguir à Segunda Guerra Mundial com Bretton Woods. Em segundo lugar, é preciso ter os mecanismos de travão que provem junto dos mercados e junto, no fundo, perante o mundo, que uma crise destas não voltará a acontecer. Ou seja, que a Europa terá um mecanismo europeu de estabilidade completamente comunitarizado e sob as obrigações dos tratados que impeçam que os juros de novo entrem em descontrole. E em terceiro lugar, nós precisamos de olhar não só para o problema orçamental, para o problema financeiro mais agravado em alguns países da União Europeia, mas de certa forma quase sempre acima dos limites de Maastricht em todos os países da União Económica e Monetária, e olhar para o outro problema, aquele de que já falou a Luísa, de que já falou também a Palmira, que é um problema estrutural das economias periféricas. Nós produzimos, em geral, com pouco valor acrescentado. Nós temos um perfil de exportações que foi, em grande medida, esmagado pelo perfil de exportações chinês, não é? E de outros países, na área do têxtil, noutras áreas em que tínhamos, digamos, as nossas especialidades. Um perfil, uma força de trabalho muito, digamos, puxada para baixo pelos baixos salários e um patronato, um empresariado que tem baixos níveis de formação. Para resolver tudo isto,
que aliás são problemas que encontramos não só em Portugal, mas também na Espanha, na Itália, na Grécia, em graus diferentes, mas encontramos em todos estes países, é preciso um plano mais prolongado, é preciso um plano a 10 anos, é aquilo que eles chamam de um projeto Ulisses. Os exemplos históricos estão aí, já foi feito e funcionou bem, funcionou com o plano Marshall à Segunda Guerra Mundial, funcionou com a Tennessee Valley Authority durante a Grande Depressão, portanto foi um instrumento, uma agência federal de desenvolvimento regional utilizada por Roosevelt para resolver um problema no sul dos Estados Unidos, que era no fundo muito semelhante ao nosso. Fuga das pessoas mais qualificadas, miséria, fome, no caso, e desigualdades, quer dizer, cada vez mais extremadas. Estes 3 objetivos de resolução da crise não serão, acho eu, atingidos, e esse é um aspecto ao qual eu gostaria de voltar mais à frente, se não tivermos uma democracia europeia. Ou seja, se não resolvermos o problema digamos, do sistema político da União Europeia, se não dermos voz aos cidadãos e dentro dos cidadãos, a todos os cidadãos sem diferenças de países grandes ou pequenos, de países endividados ou superavitários, se não encontrarmos uma forma de ter um governo democrático da União Europeia, serão sempre os grandes interesses, os grandes países e os grandes lobbies a dominar a União Europeia. É por isso que precisamos de completar não só a União Económica e Monetária, mas a própria União Europeia com uma democracia para os 28. Claro, Rui. Devo dizer que também para mim está a ser um desafio, porque as perguntas estão a surgir em catadupa e por isso temos muitos assuntos interessantes vindos das redes sociais. Paulo, desde já peço desculpa por há pouco não ter surgido logo, seguido a linha de ordenação do boletim de voto, mas pronto, o Cuco distraiu-me e a Luísa deu-me a dica para falar com o Rui. Mas Paulo, no teu caso, desenvolvimento e coesão, haverá também muito para trabalhar nesta área. Não há problema nenhum, a conversa tem que levar o seu curso e a sua dinâmica, portanto não há problema nenhum quanto aos saltos e às sequências que eles levam. Bem, sobre a questão de desenvolvimento, há pouco não disse, enfim, a minha atividade nos últimos anos dentro na empresa também está muito ligada à gestão, portanto tenho muito contacto dentro do mercado de trabalho, na relação com outras empresas, e tenho presenciado, quer tratando-se de uma multinacional, quer no mercado interno, quer no mercado externo, o que é que têm sido as alterações nas relações entre fornecedores e clientes nesta área. E a minha convicção, e os dados, enfim, de certo modo também sustentam isto, que nós estamos neste momento perante uma crise que não deixa de ser também uma crise artificial, isto é essencialmente uma crise causada por razões, na minha opinião, ideológicas, em que foi adotado um modelo de desenvolvimento, está aprovado que está esgotado, no fundo um modelo neoliberal, que começou por abrir uma caixa de Pandora com a desregulamentação do mercado, com uma globalização aberta, desregulada também, e neste momento estamos a pagar um bocado as consequências desse experimentalismo, não é, que ocorreu, e de alguma forma não foram criados mecanismos de proteção para alguns países, uma vez que na Europa, como já aqui foi dito, há países muito diferentes, não propriamente, sem estar já aqui a dividir entre o Norte e o Sul, mas há países sob o seu tecido industrial e o seu tecido produtivo, como referiu há um bocado o Rui, muitos orientados para soluções tecnológicas, trabalho intensivo na área tecnológica, e outros mais simplificado, como serão Portugal, Espanha, eventualmente a Grécia, alguns países aqui do sul da Europa. E naturalmente que perante uma abertura, de certo modo, desregulada, os mecanismos de defesa são diferentes entre eles, e os desafios da concorrência, não é, também acabam de ser diferentes, e naturalmente as respostas também serão. Portanto, há aqui essencialmente foram feitas uma série de opções, na minha opinião, políticas, não é, que conduziram à situação em que nós hoje nos encontramos. E neste momento, perante a presença ainda desse modelo político, é-nos vendida a ideia que estamos efetivamente numa crise, estamos numa crise de dívidas soberanas, não é? Também seria um bocado interessante fazer um bocado essa reflexão sobre o que é que são as crises, como é que são compostas e como é que apareceram as crises soberanas,
se eram públicas, se for em parte dívida privada que foi transformada em dívida pública, não é? Como já temos visto também alguns autores sustentarem essas declarações, e efetivamente, perante esta situação das dívidas soberanas, é-nos aplicado ou é-nos vendido também uma solução da austeridade pura e dura, sem alguma reflexão do que é que poderá vir a ser as consequências dessa política de austeridade em que nós já vivemos, pelo menos aqui há 3 anos. Para Portugal, concretamente, nós já sabemos o que é que tem sido essa política de austeridade. Tem aumentado o desemprego, tem aumentado, contrariamente àquilo que se queria eliminar, a dívida pública, e também tem sofrido um grande ataque nos direitos sociais, nos direitos laborais, sem que se veja, digamos, uma alteração desta situação. Daí eu entender que, efetivamente, estamos perante um modelo de desenvolvimento esgotado, para o qual terá que ser substituído, não é? Com novas políticas e, enfim, com provavelmente novos atores, e é aí que eu vejo que o Believe poderá ter um papel ativo. Não só na desmontagem destas políticas neoliberais esgotadas, mas também, naturalmente, na apresentação de soluções que isso sim poderá alterar a situação em que nós nos encontramos. E recentemente tivemos um exemplo no Parlamento Europeu, o papel foi aprovada, digamos, a reprovação, enfim, salvo aqui a contradição, do papel da Troika nos países que foram, onde ela esteve presente, portanto, em Portugal, na Grécia e na Irlanda. Enfim, e nós como cidadãos ativos neste momento na política, mas enfim, como cidadãos destes países, perguntamos muito bem, uma vez que as políticas da Troika foram chumbadas, o que é que se vai passar a seguir? Se elas efetivamente não estavam corretas, se os remédios, digamos assim, aplicados não surtem o efeito que se pretende, então algo está mal e algo terá que ser alterado. E é um bocado essas alterações que, enfim, na nossa reflexão e que nós temos vindo aqui a discutir dentro do LIVRE, nos propomos introduzir e adiante, eventualmente, poderemos dar aqui alguns exemplos como poderemos seguir um outro caminho diferente daqueles em que nos encontramos este mês. Muito bem, Paulo. Eu iria iria voltar à Palmira. Palmira, para me esclarecer um pouco mais e desenvolver aqui um pouco mais esta ideia que aflorou há pouco, estamos a formar pessoas para outros países, no caso estamos a formar engenheiros alemães, como deu o exemplo, mas lendo aqui o questionário, de facto vemos que a Palmira tem um conhecimento nesta área, no facto de ter trabalhado há tanto tempo com o Instituto Superior Técnico, que é uma grande instituição nacional e que de facto forma muita gente de grande qualidade, muitas dessas pessoas obrigadas a sair do país. E eu gostaria de explorar precisamente isso, Palmira, a questão da resposta às pessoas e aos jovens que se formam em Portugal, instituições de grande qualidade e que acabam por ter de encontrar emprego fora de Portugal, muitas vezes não porque quisessem, mas por simplesmente não terem hipótese de ficar por cá. Ora bem, isso é uma pergunta que é um bocado complicada de responder, por exemplo, já que falaram no técnico, eu não ia falar, mas alguns dos nossos alunos vão para fora, aliás muitos, não porque não encontrem cá, mas porque nos pagam miseravelmente. Portanto, eles têm ofertas de emprego por valores muito mais altos noutros países. E, portanto, esse é um problema de facto. Nós temos uma geração, aquilo que toda a gente ouvimos em todos os meios de comunicação social, falarem na geração mais qualificada que está a abandonar o país. E, de facto, temos uma geração excepcional que está a sair do país porque não tem condições para ficar cá. Mas, de qualquer forma, não tenhamos quaisquer ilusões. Ainda nos falta, mesmo nessa geração mais qualificada, que é muito mais qualificada que os pais, ainda estamos longe de obter os níveis de alguns países da Europa com que nós gostamos de nos comparar. E, portanto, é necessário investir em educação e é necessário investir em ciência e desenvolvimento. E, portanto, o que está a acontecer com esta crise vem na pior altura. Portanto, aquilo que nós temos em termos do tecido produtivo nacional, nós estávamos a começar a ver aparecer
algumas pequenas empresas em áreas tecnológicas principalmente, muito competitivas, ainda de dimensão muito pequena, mas alguma delas que agora, nestas condições de crise, estão a sair de Portugal. Ainda hoje ao almoço discutia com um colega meu que me contava do caso de um antigo aluno nosso que tinha chegado à conclusão que a empresa dele, que tem muito sucesso, mas não tem condições para crescer mais em Portugal e, portanto, vão se instalar nos Estados Unidos. Portanto, esta crise veio na pior altura, porque nós estávamos finalmente, depois de algumas décadas de investimento, que para nós foi muito grande, mas mesmo assim, comparativamente com o resto da Europa, não foi assim tão grande quanto isso. Nós estamos a investir em ciência cerca de, enfim, depende como é que se faz as contas, mas dinheiros públicos, cerca de 0,8% do PIB, portanto, entrando com a contribuição privada, 1,5% do PIB, mas enfim, na parte da contribuição da privada, há algumas dúvidas sobre a forma como ela é calculada, mas, portanto, nós fizemos um investimento grande durante uma série de anos. Estes investimentos não têm frutos imediatamente, são estratégias de médio e longo prazo, e quando começávamos a colher os primeiros frutos, nós cortámos cerce a possibilidade de finalmente estarmos numa condição, em condições de conseguir começar a mudar o tecido produtivo nacional. E, portanto, aquilo que nós estamos a ter neste momento é uma falta. Vamos lá ver. As empresas que poderiam dar emprego ou que poderiam contribuir para o desenvolvimento do país com produtos de valor acrescentado muito mais elevado, neste momento não estão a conseguir crescer, não estão a sair do país e, portanto, estão a sair também essas hipóteses de emprego para os nossos jovens. Portanto, nós estamos a afugentar alguns desses melhores para fora, de facto, e as soluções não são fáceis. E a única solução para nós obviarmos a isso é investir definir nichos estratégicos. Porque nós estamos a perder imenso talento em Portugal. E eu quero recordar a algumas pessoas que eventualmente não saibam, há produtos extremamente importantes, até bastante avançados, que foram desenvolvidos em Portugal. Eu, por exemplo, lembro que o cartão pré-pago dos telemóveis, que parece uma coisa muito simples, foi desenvolvido em Portugal, na PT. Por acaso, um engenheiro mecânico. Temos a Via Verde, nós temos o e-government mais avançado da Europa, nós temos grandes progressos em áreas que nós poderíamos explorar como nichos de mercado e teríamos de dar condições às pessoas desenvolverem os seus projetos cá. O que é que está a acontecer? E também a nível da ciência, a tática que foi, ou aquilo que foi seguido como receita para a crise, baixar salários, está a baixar a atratividade das pessoas. Portanto, nós não vamos conseguir nem manter, nem atrair pessoas para esses nichos de mercado que podemos explorar se continuamos com esta política de salários que são autenticamente salários de miséria. Palmira, pegando nesse exemplo que tu estás a falar, não é só uma questão de apostar na educação ou no ensino universitário ou de criar nichos, é também toda uma cultura de iniciativa privada que nós não temos. Nós não formamos pessoas para a autonomia. E quando falam de empreendedorismo, que é uma palavra que provoca choques anafiláticos à esquerda portuguesa, a questão do empreendedorismo é uma questão cultural. Eu estou na Suíça, é uma coisa, e vejo que isto é desenvolvido desde tenra idade. E isto começa com coisas tão simples quando deixar os miúdos plantar batatas na escola. Claro que são exemplos caricatos e muito pequeninos, mas tem a ver com uma cultura que vem do berço. E não há uma cultura de dependência. Não é bem, devo... base, não é educação, não é nada, é educação de base. Não é bem, nós estamos e as universidades têm um esforço enorme, têm feito um esforço enorme nos últimos anos para resolver estes problemas estruturais. Nós estamos todos a dar pequenos cursos de empreendedorismo e incentivar o empreendedorismo e a inovação, porque pode haver inovação. Palmira, eu conheço esses cursos, eu tenho uma pergunta. Quem é que sabe ler um balancete em Portugal? Onde é que isso é aprendido no técnico? Eu vou dar outro exemplo. A EPFL é o Instituto Técnico, equivalente ao Instituto Técnico de Lisboa, em Lausanne. Eu sei. Eles têm nichos.
ligados no apoio às startups, os bancos financiam aquelas startups, mas não só financiam, eles fazem o coaching todo, eles garantem que a empresa tem sucesso. Só assim é que tem garantia do retorno. Não é exatamente o que é o problema europeu, que despejaram dinheiro em nós, dizendo agora desenvolvam-se. Acabaram de sair de uma ditadura, nem sequer sabem como é que é um... Deixa-me só interromper um bocadinho. Falaste na EPFL. A EPFL tem a dimensão mais ou menos do técnico, tem um bocadinho menos de alunos e tem um orçamento que é 10 vezes maior. Mas tem uma visão global, eles querem atrair os melhores investigadores do mundo, apostaram nas neurociências, eles trabalharam com a minha empresa para o desenvolvimento de... Nós temos colaborações com a EPFL, nós conhecemos muito bem a realidade da EPFL. Aliás, e tem um reitor visionário, também acho que o reitor do técnico é visionário, mas realmente isso é muito importante. Muito bem. Sabes que neste momento nós temos algumas pequenas empresas portuguesas, e eu conheço perfeitamente os casos do técnico, que estão em incubadoras internacionais e que são as melhores empresas nessas incubadoras. Portanto, nós produzimos gente com imenso potencial. Agora, aquilo que tu falaste dos bancos financiarem essas startups, isso é verdade. Cá em Portugal não há capital de risco, não há tanto capital de risco quanto isso para financiar as startups. Mas nós não precisamos apenas de pequenas e médias empresas. Por exemplo, uma das perguntas... Precisas de encerrar a tua ideia, porque temos que passar aos outros assuntos. Acho que já deixaste bem explícito. Isto é um ponto que é extremamente importante. Porque sem dúvida. É que, por exemplo, mesmo a nível dos projetos europeus, portanto, um dos problemas que nós temos e não conseguimos ir buscar o dinheiro que investimos na ciência europeia tem a ver com o facto de não conseguimos fazer consórcios, não temos a estrutura das empresas empresarial em Portugal, é completamente diferente da estrutura, em particular nos países do norte da Europa, e os programas que são desenhados à medida da Alemanha ou desses países do norte da Europa. E, portanto, a nossa estrutura empresarial é completamente diferente. Nós não conseguimos, na maior parte das vezes, convencer uma grande empresa nacional a entrar num consórcio para irmos concorrer a um determinado projeto. E, portanto, as PMEs, curiosamente, vão muito mais a estes projetos europeus, mas têm condições que são completamente diferentes de uma grande empresa. Podem ser empresas com um número de funcionários muito baixo. Portanto, aquilo que nós precisamos de dar e criar redes é estruturas para essas empresas poderem concorrer a estes projetos, nomeadamente agora a nível do Horizon 2020. Portanto, é importante isso. Nós não podemos ter apenas um tecido produtivo de pequenas e médias empresas. Precisamos ter empresas nacionais que apostem nas estruturas nacionais, porque não são empresas que foram privatizadas a capitais estrangeiros que vão usar como parceiros as universidades portuguesas. Okay. Palmeira, acho que já está bem explícito aquilo que nós vamos falar. Vamos tentar ser um pouco mais breves, mas não cortei aqui este debate entre a Luísa e a Palmeira, porque parece de facto muito pertinente esta abordagem que elas apontaram. Mas Carlos, queria regressar a ti, seguindo a ordem, um pouco para explorar a ideia e talvez entrando pela questão da Europa. De facto, o livro tem a questão do europeísmo como vetor essencial e todas as tuas ideias que apresentas como objetivos programáticos têm como solução a União Europeia. E explorando para além da questão da ecologia, queria que explorasse também essa tua visão sobre as soluções que podem ser encontradas na Europa. Nós todos temos a noção de que existem problemas que muitas vezes dependem apenas de nós, ou seja, nós temos que os resolver. A Luísa e a Palmeira estavam agora, as duas, a concordar exatamente na mesma coisa. Estavam a identificar um problema nacional, de cultura nacional, e um problema que nós podíamos resolver porque depende em grande medida de nós. Mas há problemas que não dependem exclusivamente da nossa vontade. Há problemas que são de facto nacionais, há problemas que são europeus e há problemas que são globais. Dos problemas globais, o exemplo clássico é um exemplo ambiental, por exemplo, a questão das alterações climáticas. As questões globais nunca serão resolúveis através de abordagens estritamente locais. O que é que isto quer dizer? Um problema como as alterações climáticas só pode ser resolvido através de verdadeiros acordos vinculativos e globais. O que acontece hoje é que acordos globais são extremamente difíceis de negociar. Nós encontramos muitas vezes nas cimeiras internacionais
uma centena e meia a quase a 200 países reunidos e a tentar chegar a uma solução conjunta. Quem é que tem inovado nesta questão? É a União Europeia, porque a União Europeia apresenta-se nestas cimeiras em bloco, com metas próprias e com uma posição unificada que já foi negociada entre os países. E o que é que isto nos permite? Permite-nos avançar muito mais depressa, permite à União Europeia, por exemplo, muitas vezes ser ela aquela que marca o ritmo, aquela que apresenta as suas próprias metas e as propõe ao resto do globo. Mas tudo isto seria muito mais eficiente se a União Europeia não fosse reunir com uma centena de países, mas fosse de facto encontrar à mesa de discussão uma União Africana, uma União de países sul-americanos. Portanto, o mundo de facto, o mundo atual, a civilização humana tem que caminhar para um sistema de uniões que facilite todo este processo negocial. E a União Europeia tem sido o melhor exemplo. Pode, obviamente, melhorar. A União Europeia tem que melhorar em relação a muitas questões e tem, por exemplo, que superar algumas divisões internas. Mas o que eu quero dizer com isto é que a União Europeia que nós temos hoje já funciona bem em alguns destes aspectos. É muito importante que continue a mostrar-se como exemplo, porque o sucesso da União Europeia vai inspirar o avançar, por exemplo, de outras estruturas como a União Africana, e acho que ninguém nega que no momento atual em que os países africanos são de facto os países que estão em crescimento no que se refere, por exemplo, à urbanização, é importante que haja uma harmonização de todo tipo de políticas, nomeadamente políticas económicas, etc. E a Europa tem que continuar a mostrar esse exemplo. Portanto, é muito importante que os portugueses se lembrem que o projeto europeu é necessário e que vale a pena continuar a acreditar nele, mas sempre com esta ideia de que o podemos melhorar e de que podemos reformar. E o programa político do LIVRE, que eu convido todas as pessoas a irem lê-lo, está recheado de medidas que não requerem alteração dos tratados, mas que permitiriam melhorar muitas das pequenas diferenças que nós ainda encontramos. E isso também tem a ver com um dos meus pontos prioritários. Hoje, acima de tudo, é necessário renovar o compromisso europeu. Ou seja, estes últimos anos levantaram nas mentes dos portugueses, mas também na mente das populações do Norte, dúvidas em relação ao projeto europeu e à relação entre os diversos países. Este é um momento crucial para renovarmos os nossos votos, digamos assim. Se estivéssemos a usar uma analogia de um casamento, digamos que este casamento necessita de uma renovação de votos. E nós, por exemplo, temos uma medida no programa que fala da convocação de uma conferência, de uma cimeira económica, e que seria uma cimeira na qual os países pudessem renovar este compromisso, mas desta vez deixando mais clara os compromissos de solidariedade entre os países. Ou seja, nós temos que aproveitar a crise que temos estado a atravessar para construir um compromisso europeu mais forte e definitivamente unitário. Deixarmos de ser apenas um clube que partilha alguns regulamentos e um mercado interno e passarmos a ser de facto uma união de países que partilham uma dívida, mas que a procura resolver em conjunto. Muito bem. Eu passaria já a selecionar algumas perguntas que de facto estamos a receber muitas perguntas. Luísa, e seguindo a ordem, e agradecendo também a tua intervenção há pouco espontânea, porque ajuda a também esclarecer algumas das posições. No Partido Libertário nós não gostamos muito de regras, Filipe. Sim, ok. Como sou eu que estou aqui a tentar criar alguma ordem, vamos ir também para facilitar, tentando, dentro da ordem, alguma desordem. Luísa, uma pergunta para ti. A pergunta concreta é esta. A Europa deve controlar melhor as trocas comerciais com o resto do mundo? Não sei se perceberei bem o que é essa pergunta quer dizer. Talvez tenha a ver com alguma... Se a pergunta é no sentido... Talvez tenha a ver com maior protecionismo, menos protecionismo, desafios da globalização. Não, acho que a Europa tem duas coisas muito interessantes
para poder modelar melhor as trocas comerciais no mundo. Uma é o peso do seu mercado, os tais 500 milhões de cidadãos, é um mercado muito grande que pode fazer alterar as regras dos acordos das trocas comerciais, e depois temos uma cultura imensa, uma cultura no sentido de temos uma cultura humanista, temos uma cultura ecológica e devemos utilizar essas bandeiras que aparentemente não significam nada para regular a economia. Isto na essência, isto na prática quer dizer o quê? Quer dizer que se os têxteis chineses são produzidos em condições humanas inaceitáveis, têm que ser taxados de forma a criar desincentivos aos próprios chineses, para lhes criar incentivos para alterarem as suas políticas de trabalho. Ou seja, é uma maneira pragmática de dar regular de alguma maneira essas trocas comerciais. E quem fala na China, fala de outros países, e no sentido inverso, quem tem boas práticas, quem produz com soluções energeticamente inovadoras, com menor impacto ambiental, deverão ter melhor acesso ao mercado europeu, por exemplo, e assim estimular também o próprio mercado europeu a inovar nesse mesmo sentido. Muito bem. Paulo, há pouco começou por falar da questão das dívidas soberanas e de facto isso é uma questão que está em cima da mesa em Portugal, com o Manifesto dos 70 e ficou conhecido como Manifesto dos 70. Qual é a sua visão em relação a isso? Quer explorar um pouco mais essa visão, que de facto está muito bem explicitada no questionário? Não, é assim, eu pegava um bocado na abordagem da Luísa há pouco sobre o lançamento do dinheiro sobre os problemas. Foi um bocado assim que começou a crise das dívidas, quando iniciou a estagnação da economia por toda a Europa. Entendeu-se lançar algumas, na altura ditas, políticas keynesianas para resolver ou para incentivar, digamos, ou dar continuidade ao processo económico, contrariar a tal paragem e a tal estagnação. Só que, enfim, a forma como o processo foi feito foi um bocado de pormos dinheiro no problema para não alterar e não criar a solução, mas manter as coisas tal como estavam. Garantir a sobrevivência do modelo tal como estava. E, efetivamente, era um modelo que estava doente, não o problema do dinheiro, mas era um modelo que estava doente e que tinha que ser alterado. E aí o Carlos há um bocadinho abordou a questão também do renovar do compromisso europeu. O que é necessário fazer efetivamente é relançar o compromisso europeu. E eu recordo que a União Europeia, na altura a Comunidade Europeia, que nasce como um processo de solidariedade, como um processo de movimento e desenvolvimento coletivo de um espaço, neste caso, no espaço europeu. E que neste momento há alguns países, enfim, pela sua natureza, que têm mais força, conquistaram alguma posição predominante no espaço europeu e determinam um bocado qual é que é o percurso que os outros países terão que seguir. Naturalmente, neste momento, o problema das dívidas soberanas condiciona qualquer modelo de desenvolvimento que queremos implantar. E já foi aqui dito, definitivamente, que há uma necessidade premente e inadiável de fazer uma renegociação desta dívida. Se é um mero processo de alteração das maturidades, se é alteração das taxas de juro, qualquer um que seja o processo tem que permitir aos países, neste caso do sul da Europa, que tem uma situação mais delicada, libertarem recursos para investirem no tal novo modelo de desenvolvimento que passará por relançamento do setor primário, em que é um setor mais protegido a um processo de deslocalização. Nós já tivemos experiências de várias indústrias localizadas na Europa e em Portugal também, que facilmente são deslocalizados para outros países, onde têm melhores condições, enfim, menores custos de mão de obra, maiores incentivos para a implantação das suas instalações e depois exportam esses produtos para a Europa. E a Luísa fez há pouco uma abordagem sobre as relações, enfim, extracomunitárias, que é efetivamente um processo com que nós temos que encarar.
Se para alguns países da Europa a abertura e a globalização permitem facilmente exportar através da sua indústria, através da sua maquinaria, digamos que são os seus pontos fortes da sua economia, para outros, como aconteceu cá em Portugal, cria grandes fragilidades na defesa dos seus produtos. E aí estamos a comparar coisas que não são propriamente comparáveis. Enquanto nós temos a União Europeia, e aí pronto, tem alguma vanguarda no processo da proteção ambiental, das condições da implantação das instalações das unidades fabris e todo o tratamento de resíduos à volta, digamos, desta produção. Nós sabemos muito bem que noutros países, na África, na Ásia, onde seja, na América do Sul, onde seja, extracomunitários, esses cuidados não existem. E efetivamente, essas diferenças têm que ser valorizadas. Nós não podemos, pura e simplesmente, trazer uma camisa, ou o que seja, de um outro país extracomunitário, simplesmente pelo valor do preço, quando estamos a comparar métodos e regras de produção completamente diferentes. Por outro lado, ao obrigar, e como disse a Luísa bem, ao obrigar os próprios países a implementarem regras de proteção ambiental, regras de proteção laboral dos próprios colaboradores, estamos, de certo modo, também a permitir esses países saírem, enfim, do seu ciclo de pobreza, se aproximarem mais da Europa e trabalharmos, enfim, em certo modo, num regime de igualdade e transações, enfim, corretas, do habitual comércio justo. Posso só acrescentar uma coisa muito rápida que o Paulo está a dizer, e porque toca no século preferido do Rui, que é o século XVIII. O pensamento económico do economista inglês, que é o David Ricardo, assenta precisamente no conhecimento, no autoconhecimento das nossas forças e das nossas fraquezas em relação aos países com quem nós fazemos a troca. Claro que ele tem um pensamento muito complexo, mas o ponto essencial desta ideia é para haver trocas, tem que haver diferenças e nós temos que conhecer naquilo que somos fortes e naquilo que somos fracos. E, infelizmente, do exemplo do acordo de parceria 2014-2020, que foi preparado por este governo para justificar os fundos comunitários, aquilo é lamentável. Não há uma radiografia da economia portuguesa, não há um conhecimento profundo de exatamente onde é que essas diferenças, daquilo que a Palmeira estava a dizer, dessas startups, de potenciais clusters, aquilo é um trabalho muito superficial. Pronto, era só isso que eu queria acrescentar. Muito bem, passa-me ao Rui. Há muitas questões aqui, mas não sei se queres, daquilo que já foi dito agora, não sei se queres referir alguma coisa específica, mas há várias questões que estão aqui a surgir. Deixa-me só fazer uma pequena ressalva. As questões são tantas que muitas delas não vão poder ser respondidas hoje. De qualquer forma, ficam registadas e podem servir de base para o debate do próximo sábado, haverá a possibilidade de responder a outras. Mas, Rui, dou-te a palavra. Não, acho que há uma série de debates sobre a Europa e sobre Portugal e sobre a globalização que estão muito mal feitos, não é? Um dos exemplos é o típico entre federalismo e soberanismo, as pessoas falando de federalismo e soberanismo como se fossem duas coisas opostas e como se fossem o alfa e o ômega do debate, quando o alfa e o ômega do debate é soberania. Soberania sobre nós mesmos, ao nível pessoal, ao nível nacional, ao nível da União Europeia e ao nível global também. Uma humanidade que não sabe se vai sobreviver às alterações climáticas, ou uma humanidade que deixa poluir a maior parte dos crimes ambientais, são crimes transfronteiriços e, portanto, não tem jurisdição restrita, essa humanidade não tem soberania sobre o seu futuro. Não é? Por mais que ache que tem enormes estados, enormes exércitos, mercados sofisticados, etc. Bem, outro exemplo de um debate que eu acho que tem estado a ser mal feito na política portuguesa e europeia tem precisamente a ver com a discussão que a Palmeira e a Luísa tiveram há bocadinho, é a do empreendedorismo. A mim o empreendedorismo não me causa nenhum tipo de urticária e não acho que deva causar à esquerda, até porque acho que a esquerda tem as suas raízes históricas na defesa da autonomia pessoal, precisamente. Basta pensar na ligação entre os republicanos e o pequeno comércio, entre, na altura, os anarquistas, os anarcossindicalistas e os artesãos, ou os trabalhadores de pequenas fábricas, ou os trabalhadores rurais. Estas pessoas o que queriam era autonomia, queriam escapar à miséria, queriam ser autónomas. O que me causa, de facto, urticária é a hipocrisia dos políticos quando falam de empreendedorismo hoje em dia. Mas aí...
de empreendedorismo dos jovens e, muito em particular, de empreendedorismo das mulheres. O que eles estão a dizer, por outras palavras, é que não têm emprego para estas pessoas e estão a dizer a estas pessoas desenrasquem-se. E, talvez, em certos governos, certos países ou certas universidades, as coisas sejam suficientemente bem feitas para que haja, digamos, uma visão integrada do que é preciso para uma pessoa poder arriscar. Uma pessoa, para poder arriscar, não pode ir à falência logo a seguir e nunca mais se levantar. Quer dizer, tem que ter uma rede de segurança. Noutros países, e em particular no nosso, o que dizem aos jovens é que sejam empreendedores. Ou seja, desamparem-nos a loja. A gente não tem emprego para vocês, mas se vocês arranjarem uma coisa qualquer divertida para fazer, não é? Há aquela imagem daquelas jovens a mostrar um dispensador de ketchup ao Presidente da República, as pessoas acham que aquilo é bom. Para as mulheres também é a mesma coisa. Há, neste momento, uma moda à volta do empreendedorismo no feminino, que em grande medida é dizer não há emprego para estas pessoas, mas elas poderiam fazer umas empresas. Bem, há maneiras de fazer as coisas bem e mal feitas. E para isso nós precisamos de ligar, como temos estado a tentar fazer aqui neste debate, os problemas nacionais e os problemas europeus com, digamos, formas de fazer que sejam integradas. Vou dar um exemplo. A maior parte das agências europeias são agências muito setoriais. Agências do mar, da segurança no trabalho, segurança industrial, alimentar, agências que têm a ver com o Observatório das Drogas, bem, enfim, são algumas dezenas de agências, mas todas elas muito setoriais. Quando há bocadinho eu falava de um projeto Ulisses para os países do Sul, estava a falar de um tipo de agência que não é historicamente desconhecida, que existe nos Estados Unidos, que existe no Brasil, que existe na Índia, que é aquela em que, em lugares de crise, tem uma ação integrada, consegue ligar precisamente os estímulos ao lançamento de empresas por parte de jovens, por parte de mulheres, ou às empresas locais, ao turismo de qualidade, à inovação e à ligação da ciência. Por exemplo, pode criar os Silicon Valleys do futuro na Europa através de universidades da União e falo de forma integrada dentro de uma determinada região, ou seja, agências da União com um enfoque regional, que depois de solucionarem problemas críticos em determinadas áreas da União, que podem ser o Sul, mas nós aqui não devemos apresentar isto de um ponto de vista provinciano, ou seja, de quem está só a pensar no seu interesse próprio, porque se o apresentarmos assim nunca conseguiremos convencer os nossos parceiros a fazerem o que é necessário. O que nós devemos dizer é, estas agências, uma agência Ulisses para o Sul, por exemplo, após os 10 anos de que nós precisamos para poder reconverter uma porção suficiente da nossa economia para nos poder pôr num caminho em que encontremos o nosso lugar na economia global, pode ir para o leste europeu. Pode ser uma agência que case as necessidades do leste europeu com aquelas que são as da Ucrânia, ou de uma Bielorrússia democrática, ou esperemos quando houver uma evolução positiva nas relações União Europeia-Rússia, que possa também, na zona de fronteira, auxiliar aquelas populações basicamente se encontrarem a velha promessa, há bocadinho o Carlos falava dos novos compromissos, a velha promessa que nos fez chegar à Europa, que era de prosperidade partilhada, de direitos fundamentais e de democracia. Se esta promessa estiver em colapso, e já está em colapso em algumas partes da União, o que nós vamos ver cada vez mais é húngaros e romenos a dizerem, bem, nós esquecemos as nossas inimizades, as minorias húngaras na Roménia, as fronteiras que nunca foram exatamente do agrado de nenhum país nem outro, nós esquecemos isso porque íamos ser países europeus de uma prosperidade partilhada, direitos fundamentais e democracia. Se nada disto se verificar, bem, quer dizer, voltam aos velhos fantasmas do passado. É essa a minha grande preocupação. Bem, deixa-me só introduzir aqui uma coisa. Volto um grande para dizer uma coisa. O nosso discurso político hoje em dia está perpassado de uma enorme hipocrisia em relação a estes assuntos. Sim, em parte porque a esquerda se tem recusado a fazer alguns debates que são essenciais. Noutra medida também porque a direita está no poder e ela está vazia de ideias. Neste momento, ninguém mais quereria uma esquerda, não é, renovada, progressista, como ela já foi, do que a própria direita. A direita tem o volante da Europa e dos nossos países nas mãos e não sabe o que há de fazer. A única coisa que tem para fazer é aplicar aquela receita de cortes e austeridade. E seria uma excelente notícia, tanto ao nível português como ao nível da União Europeia, o aparecimento de uma esquerda que fosse inovadora, que mantivesse o seu idealismo, mas por outro lado dissesse, nós temos não só uma alternativa para sonhar, nós temos medidas para implementar.
e temos progresso para construir. E isso passa, evidentemente, por alguns dos debates que nós aqui já estivemos a ter. Eu acho que já avançámos aqui em alguns desses debates, se calhar mais do que em muito fórum político que eu tenho conhecido nos últimos anos, precisamente porque às vezes à esquerda e à direita há medo de encarar estes debates de frente. E pegando por isso mesmo, e entrando aqui numa fase final em que eu vou pedir para vocês serem um pouco mais rápidos nas respostas. Rui, eu começando por ti, houve muitas perguntas dirigidas a ti sobre federalismo, solidariedade europeia, fraturas norte-sul, soberania nacional. De facto, tudo isto entronca também na questão de que falavas do projeto Ulisses, mas há algumas concretas que eu posso fazer já especificamente. Uma delas, em que fase se encontra o projeto Ulisses, não poderá ser fraturante para a União Europeia? Bem, o projeto Ulisses, eu devo esclarecer que não é um projeto não é um projeto político-partidário. Não é? É um projeto que nasceu no meu gabinete durante o trabalho no Parlamento Europeu, nasceu da constatação de uma necessidade que os meus parceiros neste debate verificarão também se vierem ao Parlamento Europeu. Nós, em bom sentido democrático, devemos sempre, quem se apresenta aos cidadãos, deve sempre fazer o esforço de imaginação de pensar que vai ter a responsabilidade para a qual se apresenta. Não estamos a brincar à democracia, estamos a participar seriamente neste esforço cívico-democrático. Portanto, qualquer dos meus parceiros neste debate, quando chegar ao Parlamento Europeu, terá, digamos, sentirá a necessidade de fazer um esforço de pedagogia, de explicar a sua situação, a situação do seu país, aos outros colegas deputados. É para isso que serve, aliás, um Parlamento, é para isso que serve a democracia, é para conseguir criar compromissos entre diferenças. E o projeto Ulisses nasceu como uma espécie de conceito de modelo de desenvolvimento, baseado em exemplos históricos que funcionaram e, portanto, isso torna a explicação muito mais fácil. Podemos dizer isto já funcionou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Índia, ou na própria Europa com o Plano Marshall, e é um projeto que é abrangente. Nunca foi um projeto de um só gabinete, ou de um só partido, ou de um só país. Juntaram-se deputados como o catalão Raul Romeva, o grego Nikos Chrysogelos, deputados irlandeses, socialistas até, no caso, dos verdes. Evidentemente, os verdes tiveram uma participação até em termos de contribuição para a realização do documentário Ulisses, e a ideia do projeto Ulisses é que ele continue independentemente de um mandato no Parlamento Europeu ou não. Em particular, com a fundação de um Instituto Ulisses em Lisboa, há um espaço que vamos partilhar com uma companhia de teatro em Lisboa, eles deixam o Ulisses dormir lá no sofá. Mas, por exemplo, posso dizer que o documentário do projeto Ulisses é um sucesso bastante grande na Catalunha, e começam a vir uns ecos da Catalunha onde dizem que também gostariam de fazer um pequeno Instituto Ulisses em Barcelona. Basicamente, conseguiríamos com isso fazer uma espécie de movimento de consciencialização transversal. Há a pergunta de se ele é fraturante ou não. Não é. O que eu tenho verificado é que não é. O que eu tenho verificado é que quando explicamos aos colegas alemães, finlandeses, de onde quer que seja, que Portugal, a Grécia, a Itália, a Espanha precisam de investimento, e para quê? Não é mais estradas, ou mais hotéis, ou mais estádios, mas para uma coisa muito simples que interessa a todos os europeus, que é para que as economias europeias tenham complementaridade entre si. Nós não precisamos digamos, ou não podemos, se calhar, competir com a indústria automóvel alemã, mas há uma série de coisas em que nós podemos competir. Nós podemos ter boas universidades, porque é que o técnico da Palmira ou outras universidades no país não podem receber alunos dos 28 países da União e do outro lado do Mediterrâneo e do resto do mundo, e serem polos de atração e de investigação e desenvolvimento na União Europeia. Tem para isso condições que são excelentes, de estarmos numa encruzilhada linguística, de clima, de segurança, quer dizer, são muito atrativas para uma população jovem. Nós podemos ser, digamos, a região de acolhimento da União Europeia. É isto fraturante para os alemães ou para os finlandeses? Não. Eles sabem que vão continuar a ser fortes noutras coisas. Pelo contrário, eles querem países do resto da Europa que não sejam eternamente dependentes. Eles quererão, e se lhes explicarmos bem, verão que isso é na vantagem deles também, que todas as componentes da economia europeia encontrem o seu lugar na economia global. Rui, pegaste exatamente aí numa deixa que eu vou lançar a Palmira, porque há aqui duas perguntas específicas, e Palmira, tu querias intervir, mas vou só introduzir aqui duas que foram concretamente feitas a ti durante uma das tuas intervenções. Uma é
como poriam as universidades, as empresas e as pessoas em contacto, como é que o LIVRE poria as universidades, as empresas e as pessoas em contacto em modo de partilha de inovação e conhecimento, e interligado com isto, é verdadeiramente essencial a aposta na qualificação e inovação. Que propostas a Palmira Silva poderá levar ao Parlamento Europeu? Palmira. Rapidamente, porque sei que estamos a acabar o tempo, basicamente a resposta às duas perguntas é a mesma. Portanto, as propostas que eu levaria ao Parlamento Europeu seria essencialmente, enfim, é uma. Portanto, haver um programa dedicado para os países do Sul. Nós temos condições de investigar, temos grupos, temos universidades que são excelentes em investigação, portanto não conseguimos concorrer em pé de igualdade com alguns países do norte da Europa exatamente por constrangimentos que têm a ver com o tecido empresarial que nos rodeia. A nossa taxa de sucesso na maior parte dos programas é inferior à média europeia exatamente por isso. Mas aquilo que eu proporia seria uma linha de programas para o sul da Europa, na linha do projeto Ulisses, provavelmente, e por outro lado, aquilo que eu pediria, ou que tentaria que fosse implementado, mas com muita força, neste momento as universidades portuguesas, as universidades públicas, que é onde se faz a investigação, essencialmente, estão a ser completamente sufocadas com burocracia. Portanto, nós temos não só dificuldade em aceder aos programas, como depois de acedermos a esses programas, temos uma enorme dificuldade em os implementar, porque estamos completamente assoberbados com burocracia e com constrangimentos que não conseguimos executar os programas porque não podemos contratar pessoas, não podemos comprar os bens como queremos, pode vir sempre uma circular a dizer que não podemos fazer aquisições durante 3 meses ou durante não sei quanto tempo, e portanto aquilo que seria fundamental é que esse financiamento europeu não ficasse sujeito a este espartilho burocrático que nos é imposto. E simultaneamente iria resolver o problema da partilha do conhecimento. Quer dizer, as universidades neste momento portanto, os cortes no financiamento universitário foi tão brutal, nós tivemos um corte nos últimos anos de 50% do financiamento, que tudo aquilo que nós poderíamos fazer de partilha e de passagem de conhecimento e de inovação para as empresas e para a população em geral, muito desse trabalho está a ser impossível de fazer porque não temos verbas e, por outro lado, temos tanto trabalho a responder às várias questões burocráticas que nos são impostas e todos os reportes que temos que fazer quase diariamente para vários organismos, que não temos tempo para mais nada. Palmira, obrigado. Fizeste uma proposta concreta e acho que isso ficou bem esclarecido. Carlos, eu tenho muitas perguntas para ti, mas de facto sobre a questão ambiental, mas há aqui uma que pode até gerar aqui uma visão partilhada entre ti e a Luísa. As outras eu vou sugerir que fiquem para sábado. É esta pergunta concreta. Porquê é que a Alemanha pode tomar conta de todo o tipo de setores de indústria, produção, serviços, e nós não? O que é que podemos fazer para contrariar esta lógica? Eu diria que a Alemanha não tem necessariamente que cobrir todos esses setores e que a única razão pela qual, em alguns setores nos quais só nós é que podemos crescer, nomeadamente, por exemplo, a nossa relação com os oceanos, nós temos fontes hidrotermais que podemos estudar e que podemos explorar. A Alemanha não tem. Nós temos muito mais biodiversidade do que o norte da Europa. Nós temos condições, por exemplo, para produzir alimento que a Alemanha não tem. O clima alemão não lhes permite produzir quase alimento nenhum. Eles têm que importar do sul da Europa a maior parte dos hortícolas, por exemplo, que consomem. A única razão pela qual nós não nos destacamos ainda mais nas áreas em que nos podemos destacar tem a ver com muitas razões. Uma delas foi uma distribuição muito ridícula dos fundos europeus que tivemos durante os anos 90 a entrar em Portugal e que não foram para os setores que deviam ter ido. Muitos deles foram, de facto, transformados em betão ou em alcatrão e não foram, por exemplo, utilizados para estimular a criação de empresas na área do ecoturismo, por exemplo, que nós podemos fazer e os alemães dificilmente podem. Os alemães dominam, de facto, no setor bancário, no setor, por exemplo, da produção automóvel, e pronto, tomaram essa opção. Eu não vejo toda a Alemanha como uma potência, por exemplo, no setor das pescas ou no setor da agricultura. Nós deixámos
deixámos de facto manipular em certa medida no que se refere a alguns destes setores, mas também esses problemas já estão identificados. Eu diria que neste momento o LIVRE, por exemplo, está preparadíssimo para, se for necessário negociar cotas em relação à indústria pesqueira, sabê-lo fazer de uma maneira muito mais inteligente do que foi feito no passado. Portanto, até porque hoje em dia temos um conhecimento muito mais desenvolvido em relação àquilo que temos à nossa disposição. Portanto, o que eu diria é que Portugal tem setores em que pode ser, de facto, de vanguarda, pode investir muito neles e pode dominar em termos europeus, tem que identificá-los e tem que investir neles Exato. E não se limitar... Carlos, deixa-me só pegar numa coisa que tu disseste. Eu sei que um bocadinho que a Alemanha escolheu apostar na indústria automóvel e salvou-a em momentos de crise. Lá está, fez uma escolha livre. Exato. E nós não fazemos escolha nenhuma porque nós não sabemos para onde vamos. E esta questão que estão a colocar aqui da Alemanha, eu por razões emocionais, eu não posso ser contra a Alemanha. Sou demasiado próxima, a minha mentora é alemã, estou demasiado próxima do país e principalmente não acredito que um país como a Alemanha não tenha outras coisas para fazer que não se ocupar de desenhar medidas políticas para rebentar com Portugal. Nós é que não sabemos defender os nossos interesses, nós é que não fazemos o nosso trabalho de casa, nós é que não analisamos onde é que são os nossos pontos e os nossos pontos fortes e fracos e, portanto, assim, não conseguimos estar à mesa das negociações. Há bocado falaste do acordo de parceria. O acordo de parceria que foi agora negociado foi feito em setembro, a versão que havia era uma versão completamente ridícula que a própria Comissão Europeia disse, isto é vago, isto não está detalhado e inclusive incluía a reforma do Estado como medida, como meta para alguma alocação de fundos. O acordo de parceria devia ter sido discutido com a sociedade civil, com as universidades, durante um ano, pelo menos, o ano passado todo. E houve tempo. Eu não percebo, por exemplo, porque é que o ministro Tomás Maduro não fez isso. Era talvez a sua função primordial era fazer uma ótima negociação desse acordo de parceria. Ricardo, se eu apresentasse um plano estratégico de investigação assim, era despedida. É só o que eu tenho a dizer. Claro, com certeza. Acho que éramos todos. Paulo, queres também entrar nesta discussão e a questão relacionada com o setor primário? Sim. Eu queria só acrescentar e reforçando aquilo que foi um bocado também a intervenção do Carlos, que efetivamente, e como eu já referi, o setor primário para Portugal é definitivamente uma saída para o tal crescimento sustentável que nós pretendemos, não é? Nós vimos no início desta ligação da passagem da Comunidade Europeia para a União Europeia o desmantelamento de toda uma indústria que suportava esse setor primário, seja nas pescas, seja na agricultura, num sinal totalmente de falta de visão. Portanto, passamos para o alcatrão, passamos para o betão, passamos para um outro modelo que hoje vimos está completamente esgotado e o setor primário é um setor que está definitivamente protegido contra qualquer processo de deslocalização. Nós não vamos, os peixes, enfim, não vão emigrar, não são dados muito a essas coisas. O clima, embora com estas alterações todas climatéricas que nós conhecemos, não tenciona emigrar também para o norte da Europa e, portanto, é uma base sólida para, a partir dele, não é, se desenvolver a montante toda uma série de estruturas industriais, de transformação, de valorização do produto, que vai obrigar a criação não só de entidades de serviços, se quisermos utilizar o exemplo das pescas, será necessário repor de novo a frota pesqueira, será necessário serviço de manutenção da frota pesqueira. Eu tenho de interromper, Paulo. Nós podemos fazer alterações no que se refere às pescas em Portugal, mas é transformando o modelo num modelo sustentável. Da forma como, por exemplo, os espanhóis têm estado a fazer, têm relatórios que mostram que podemos produzir mais emprego, alterando o tipo de pesca para um sistema de pesca sustentável. Não vai poder ser a pesca que tínhamos antigamente. Não, definitivamente que não. Os tempos mudaram e naturalmente que nós queremos, enfim, há naturalmente uma evolução tecnológica, não é? E é baseada nessa evolução tecnológica que nós queremos manter a diferença e ter uma pesca do século XXI, que não tem nada a ver com a pesca que era do anterior. Enfim, eu posso dar um exemplo. Eu saí da universidade há mais ou menos há 25 anos e na altura em que eu estava a sair da universidade, surgiu um projeto dentro da universidade, dentro do INESC, mais concretamente, de apoio à indústria do calçado, em que nós hoje falamos da indústria do calçado como se foi qualquer coisa que apareceu há 5 anos atrás. Não. A alteração do paradigma da indústria do calçado que era há 30 anos atrás
não tem nada a ver com a indústria de calçado há 30 hoje. Portanto, passou tudo por um processo que envolveu a universidade e que permitiu dar um salto qualitativo no tipo de produto que é, neste momento, utilizado para exportação, no resultado do calçado, e essa experiência passará também, naturalmente, para as outras indústrias, seja para a pesca, seja para a agricultura. Naturalmente que no caso das pescas e todo o trabalho que envolve, digamos, esta exploração nas pescas, irá suscitar um desenvolvimento também, um envolvimento também da universidade, naturalmente na proteção das espécies, na escolha das espécies, na tal sustentabilidade da sua exploração, que tornará um processo dinâmico muito mais enraizado e sustentável e protegido da tal deslocalização que poderá ser qualquer indústria, sei lá, até eventualmente automóvel, que venha para aqui apenas fazer o assembling, montar equipamento, e amanhã vai montar o equipamento do outro lado do mar Mediterrâneo, porque será mais fácil para ele. Mas, efetivamente, o modelo que nós temos que procurar será definitivamente um modelo sustentável, assente em setores primários, aqueles que nós entendemos e do qual nós poderemos diferenciar, e que irá fixar populações à volta desses clusters, digamos, de produção, seja das pescas, seja da agricultura, seja da agropecuária, e proteger-nos, enfim, diferenciar-nos daquilo que é o resto do mercado. Paulo, é assim, eu estou a apontar para terminar o nosso debate às 11h30, portanto temos cerca de 15 minutos e por isso vou fazer perguntas mais concretas, algumas específicas e outras dirigidas a todos. Rui, começando por ti, e há aqui uma questão muito específica que tem a ver com a NATO. Qual a posição do partido sobre a presença de Portugal na NATO? Sim. Isso é uma pergunta engraçada porque já me a fizeram há 5 anos e eu na altura respondi a dizer que não me estava a candidatar a secretário-geral da NATO, mas estava a candidatar ao Parlamento Europeu e portanto a instituição não é a certa para a pergunta, mas eu acho que é uma pergunta à qual devemos dar uma resposta também. O próprio partido, ao discutir com os seus instrumentos de democracia deliberativa as posições acerca da NATO, e eu posso já adiantar qual é a minha. Eu acho que a NATO deve ser transformada, eu acho que a NATO, eu acho que o ideal seria um mundo em que, digamos, a prestação de segurança global fosse feita através dos instrumentos de direito internacional das Nações Unidas e, portanto, acho que era principalmente através do Conselho de Segurança, que tem que ser reformado, da Assembleia Geral das Nações Unidas e de uma instituição que eu considero, e está aliás no programa político do LIVRE também, que é essencial acrescentar às Nações Unidas, que é uma Assembleia Parlamentar das Nações Unidas, para dar voz à sociedade civil do mundo. É por aí que se devem dirimir os conflitos internacionais. Agora, aquilo a que nós não devemos mesmo ser candidatos de todo é a bloquear os caminhos da esquerda, seja em Portugal, seja na Europa, por causa da questão da NATO. Eu tenho visto durante muitos anos que é impossível haver um governo de esquerda em Portugal, porque há quem diga que não vai fazer um governo de esquerda em Portugal enquanto o PS não admitir sair da NATO. Bem, eu acho que isto é estarmos a sequestrar a nós, não é? A sequestrar o nosso país, o nosso povo, as pessoas que têm sofrido com a austeridade, com a desigualdade, com tudo o que nós temos vivido nos últimos anos, por causa de uma questão que, sim senhor, é muitíssimo importante, mas que não deve ser uma questão de, digamos, de vai ou racha para a esquerda alguma vez ter uma coligação de governo em Portugal. E acho que isso ou seja, não é diretamente a posição sobre a NATO, mas é a posição sobre a posição da NATO. Devemos agarrar-nos a ela de forma a impedir que haja um governo de esquerda em Portugal para todo o sempre? A minha resposta aí é não. Muito bem. Eu tenho algumas questões dirigidas a todos e agora deixo um pouco aberto à vossa participação. Uma concreta. Reconhecem o direito à autodeterminação dos povos e o seu direito a permanecer na União Europeia? Isto é um tema bem quentinho e referido. Eu talvez siga aqui a ordem. Palmira, há alguma visão concreta em relação a isto? Bem, obviamente que toda a gente tem direito à autodeterminação. Agora, a questão, eu não sei exatamente em que âmbito é que surge esta questão, mas nesta altura nós estamos a ver que a resposta não é fácil, e não é fácil a nível europeu, porque pelo que eu percebi, a seguir é o seu direito a ficar na União Europeia, não é? A autodeterminação dos povos. Compreendo que seja... Sem entrarmos em termos técnicos, mas de forma genérica, qual é a tua posição em relação a isso?
Portanto, a redefinição de fronteiras. Portanto, tipo o que está a acontecer agora na Ucrânia com a Crimeia. Como eu digo, é uma resposta complicada. Portanto, não sei exatamente qual é que seria a resposta na Europa. Bem, então, vamos fazer perguntas difíceis. Luísa, a tua posição em relação a isso? Eu confesso que esta pergunta é mesmo complicada, porque de povos é que estamos a falar. Claro que todos os povos têm direito à autodeterminação. Em relação ao direito de permanecer na União Europeia, estamos a falar de que povos? Estamos a falar de povos que já estão na União Europeia, estamos a falar de imigração. É um bocado difícil estar a responder, não consigo... Exato, a questão é mesmo esta. Ok, seguindo a Carlos, alguma posição em relação a esta questão? Eu sou todo a favor da autodeterminação dos povos. Podemos definir, de facto, critérios mais claros para falarmos todos na mesma autodeterminação quando estamos a falar de autodeterminação. Ou seja, isto que aconteceu agora na Ucrânia abre um precedente e obriga-nos a refletir sobre esta questão. Ou seja, quando nós tivermos, de facto, situações como esta da Ucrânia a surgirem no contexto da Europa, como é que as instituições europeias se devem colocar em relação ao processo? Se devemos ou não devemos entregar aos respectivos países para lidarem com a situação o melhor que podem e da forma como entendem. E eu acho que nessa questão a União Europeia deve dar o exemplo democrático. Obviamente nós somos a favor de referendos e nós achamos que referendos devem ser feitos, mas devem ser feitos como deve ser, deve ser dada a oportunidade às pessoas, de um lado e do outro, de defenderem as suas posições. Não foi o que aconteceu agora na Ucrânia. Portanto, se é... Há a questão de outros povos, por exemplo, a Catalunha. Sim, exatamente. A Catalunha. Os escoceses. Na Catalunha, podem-se fazer os referendos que se fizerem. Os referendos podem ter iniciativa regional ou ter uma iniciativa nacional. Se forem feitos de uma forma justa, dando espaço às pessoas para se pronunciarem, pelo menos pode ajudar a esclarecer, no contexto, por exemplo, da Espanha, pode ajudar a esclarecer o que é que as pessoas de facto pretendem. Porque eu continuo a achar que na Catalunha, a maior parte dos catalães, mesmo assim, preferem continuar a estar integrados na... Ok. Paulo, a tua opinião? Muito rapidamente, efetivamente, não é um tema fácil de lhe pegar. Eu também, tal como o Carlos, sou a favor da autodeterminação dos povos, não é? No entanto, relativamente à manutenção desses povos, eventualmente desses novos Estados ou nações, como quisermos definir, no interior da União Europeia, não vejo qualquer problema quanto a isso, desde que se enquadre dentro daquilo que são os valores da União Europeia e, enfim, as regras aceites pelos restantes países. Eu vejo um bocado, enfim, neste momento a União Europeia é um espaço geográfico, não é? Tem a sua limitação geográfica, mas, enfim, se calhar um bocado pelo meu background, vejo toda esta relação entre povos e entre nações como algo que ultrapassa as fronteiras físicas. No fundo, enfim, vivemos num planeta, num universo que acabamos por estar ligados, por partilhar, e qualquer coisa que aconteça do outro lado, por mais muros que construamos à volta desta Europa, acaba por nos afetar, seja por razões climatéricas, seja por razões de migrações dos povos, seja por razões de próprio acesso a alguns recursos naturais que não existem na Europa e existem noutros continentes. Portanto, não podemos de forma nenhuma viver de um espaço isolado. Hoje falamos na Europa, amanhã poderemos falar na Euroásia, mais tarde vimos a falar na Euroáfrica, agora vamos muito brevemente também falar do Tratado Transatlântico do Comércio. Portanto, enfim, estas fronteiras têm que ser vistas sempre de uma forma maleável. E o que interessa aqui é um bocado o que é que são as ideias das pessoas, o que é que são os direitos fundamentais, o que é o progresso, digamos, da sociedade e dos povos, e isso sim é que deve ser a regra básica para nos juntarmos e para progredirmos, não é, para um futuro melhor. Rui, queria também que respondesse sobre esta matéria, mas introduzindo já uma outra questão e chamando a atenção que estamos mesmo a terminar, para além desta questão, como fazer a União Europeia funcionar face ao euroceticismo do centro da Europa? Bem, eu vou tentar juntar essas duas perguntas, porque
A resposta sobre a autodeterminação dos povos, portanto, o direito de secessão e a possibilidade de continuar na União Europeia, curiosamente, não é muito diferente da resposta a uma pergunta que não foi feita, que é relacionada com a segunda e que, surpreendentemente para mim, não foi feita, que é a da saída do euro. Na verdade, essas perguntas têm duas respostas. Têm a resposta que os tratados dão e têm a resposta política que nós lhes devemos dar. Então, a resposta que os tratados dão é que se a Escócia se tornar independente ou se a Catalunha se tornar independente, estes países devem reentrar na União Europeia enquanto novos países candidatos. Têm de comprovar que cumprem com os critérios de Estado de Direito, de democracia, etc., inclusive nos referendos que os terão levado à independência, e daí marca já uma diferença enorme em relação à questão da Crimeia, onde o referendo foi realizado de uma forma que não é compatível com as regras do Estado de Direito. E, aliás, à ponta da espingarda por um país que não tinha necessidade de invadir porque está no Conselho de Segurança da ONU com assento permanente e é lá que deve resolver os seus problemas. Estou a falar da Rússia, e que tem dito sempre que é lá que devem ser resolvidos os problemas. Portanto, os tratados são muito claros em relação a isso. Um país novo tem que entrar de novo na União Europeia. Tal como em relação à saída do euro também são claros, porque dizem um país para sair do euro tem que sair da União Europeia. Essa é uma coisa que nunca é dita em Portugal quando se discute a saída do euro. Para sair do euro seria necessário sair da União Europeia. Depois há a resposta política que nós devemos dar. E eu, dentro do LIVRE, com posição dentro do LIVRE e no próprio debate português, acho que nos interessa a nós, ao LIVRE, a Portugal, a uma posição progressista dentro de Portugal, dizer que um povo, cidadãos europeus, que tenham exercido de uma forma consentânea com o Estado de Direito o seu direito à autodeterminação, devem estar numa via de reingresso na União, tão rápida quanto possível, e negociada com o próprio país de onde saíram. Nós sabemos que com a Escócia isso é possível. O Reino Unido já disse que, se a Escócia desejar ser independente, o Reino Unido vai tentar ajudar a Escócia a reentrar na União Europeia. O grande bloqueio não é o Reino Unido, é a Espanha. Não é? Porque a Espanha, precisamente para não criar um precedente para a Catalunha, diz que qualquer país que saia, qualquer região que digamos, que exerça, que se ceda em relação ao seu país já anterior, eles vetarão sempre, nunca deixarão entrar na União Europeia. O que é que nós, como país vizinho da Espanha, deveremos fazer? Deveremos alertar para o facto de que uma União Europeia sem a Catalunha, sem Barcelona, não faz sentido. Devemos alertar para o facto de que estes são povos nossos irmãos também e que, desde que o direito de autodeterminação se tenha cumprido de acordo com as regras do Estado de Direito, referendos que sejam legítimos, que tenham tido um grande diálogo social, porque também não queremos que a seguir surjam novos egoísmos dos catalães em relação aos espanhóis que migraram da Andaluzia do outro lado qualquer, ou seja, países que cumpram com os critérios de Copenhague e sejam democracias para entrar na União Europeia, nós devemos sempre dizer que deve-lhes ser dada a possibilidade de candidatura e devemos tentar auxiliar a que entrem, evidentemente. Muito bem. Eu tenho uma última questão para todos e introduzo essa questão, esta foi feita já de forma repetida, que tem a ver com algumas dúvidas sobre o próprio funcionamento do LIVRE e que está, de facto, ao contrário do que se costuma dizer, todos os eleitos para o Parlamento Europeu podem escolher o seu grupo parlamentar, pelo que a seguinte pergunta faz sentido, e se, por exemplo, o LIVRE nas próximas eleições eleger vocês os 5 e possivelmente a Ana Matos Pires, terão de se enfrentar com esta questão. Se eleito, que grupo parlamentar europeu pretende integrar? E por isso mesmo vou ter que fazer esta pergunta a toda a gente, começando pela Palmira, e seguindo a ordem do boletim de voto, tal como vai acontecer no domingo. Eu acho que essa pergunta não seria necessária, não é? Portanto, iríamos integrar o grupo parlamentar dos Verdes. Ok, mas isso fica esclarecido também para quem vai querer votar nas primárias. Carlos? Sentiria-me sempre muito confortável na família política dos Verdes, da Aliança Livre Europeia. Muito bem. Luísa, também a tua posição? É o mesmo. Ok, já para ficar registado nos Verdes. E Paulo Monteiro? Tinha o microfone bloqueado. Sim, efetivamente, o grupo a escolher seria o grupo dos Verdes também. Não tenho dúvidas quanto a isso.
Rui, sobre ti, existe uma questão um pouco. A questão foi lançada até pela escolha que fizeste no mandato que ainda exerces, mas já falaste abertamente sobre isso. Não, é importante que as pessoas saibam que a cultura parlamentar é aquela em que o mandato é exercido pelo deputado em liberdade. Aliás, como diz a nossa Constituição e os nossos partidos não cumprem, e isso inclui, evidentemente, a escolha do grupo parlamentar. Dentro dos grupos parlamentares que existem. A minha resposta é muito clara. Eu queria que existisse um grupo parlamentar que não existe, que é o grupo da Esquerda Verde. Sempre defendi isso. Aliás, não fui o primeiro a defender isso, lembro que o Miguel Portas defendia isso. No Left Caucus, que é um fórum de deputados de esquerda que fundei no Parlamento Europeu, também com deputados dos socialistas, defendíamos a mesma coisa. Se a esquerda e os verdes tivessem estado juntos neste último mandato, tinham um grupo parlamentar maior do que os liberais, e se calhar o comissário que nós tínhamos da Troika não era o Olli Rehn, que é um liberal, era capaz de ser um comissário da esquerda verde. E faz toda a diferença. Mais uma vez, é preciso que a esquerda aprenda de uma vez por todas que a sua desunião se traduz num preço a pagar permanentemente. Os liberais são o terceiro grupo agora, têm uma série de comissários, inclusive aqueles que nos fizeram passar pelo inferno dos últimos anos. No entanto, a esquerda e os verdes juntos, a esquerda unitária e os verdes juntos, teriam um grupo parlamentar maior que os liberais. E, já agora, conseguiriam complementar, desculpem, esta resposta é um bocadinho mais longa, mas também tem a ver com algum conhecimento de causa. Conseguiriam complementar as suas qualidades e talvez diminuir os seus defeitos. Não existem grupos perfeitos. Eu estive na esquerda unitária, é um grupo que, do ponto de vista da defesa dos direitos dos trabalhadores, por exemplo, é um grupo absolutamente impecável. Já não tanto da defesa dos direitos dos trabalhadores em alguns países fora da União Europeia, ou da defesa dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos fora da União Europeia. Os verdes são completamente impecáveis em relação a esses aspectos, e aos do ambiente, evidentemente, são, para o meu gosto, demasiado centristas em termos económicos, e eu tenho sempre tentado puxar o fiel da balança para a esquerda. Mas não é impossível até que um dia haja um grupo progressista no Parlamento Europeu que inclua socialistas, verdes e a esquerda. Não temos que perpetuar as nossas divisões entre a esquerda nos nossos países ao nível europeu. Pode muito bem haver um dia um grande grupo progressista com vários partidos europeus lá dentro e que, evidentemente, sejam a base de apoio de uma Comissão Europeia que possa mudar as políticas na União. Portanto, se os grupos continuarem exatamente como estão, aquele em que eu me sentirei mais confortável será o grupo dos verdes. Mas continuarei sempre a trabalhar para que o grupo dos verdes e o grupo da esquerda unitária trabalhem juntos e até um dia para que se unam e façam o grande grupo no Parlamento Europeu que se chamaria Esquerda Verde e que eu acho que contribuiria para mudar a política europeia. Muito bem. Permitam-me só estender um pouco mais este debate, só para uma ideia, peço uma ideia para cada candidato. E venho mais uma vez referir que a Ana Matos Pires não pôde estar neste debate devido a compromissos de última hora de ordem profissional, mas no próximo sábado poderá participar no debate. Palmira, uma última ideia. Bem, este debate parece que foi muito rápido, portanto eu espero que apareçam todos no sábado para o debate ao vivo, sem as constrições que tem este debate web. Portanto, eu queria só dizer que eu acredito nas pessoas e acho que a Europa deve acreditar nos portugueses, e acreditar nos portugueses é investir nos portugueses em termos de qualificação. Muito bem, Carlos. Eu gostava de terminar com aquilo que eu penso que é a melhor maneira de complementar o programa político do LIVRE, que é uma mensagem de esperança. Na realidade, nós podemos ter esperança, e podemos ter esperança porque, e isto é um facto, o conhecimento já existe. O conhecimento necessário para alterar as coisas que nós precisamos de alterar já existe. E nós temos acesso a esse conhecimento, nós estamos preparados para implementar as alterações que são necessárias com base nesse conhecimento. E por isso apenas precisamos da oportunidade para colocar todo este nosso conhecimento em prática e começar de facto a introduzir as alterações que nós queremos introduzir na União Europeia. Muito bem. E seguindo a ordem, a vez do Paulo. Bom, uma mensagem muito rápida. Eu queria deixar aqui a minha ideia e a minha convicção que a Europa continua a ser um projeto válido. Há que efetivamente reforçar com o novo modelo de desenvolvimento, um modelo mais coeso em todos os países que estão nesta União Europeia e, naturalmente, um modelo mais solidário dentro da Europa e fora da Europa, para não construirmos esta Europa muralha, isolada, com medo de relacionarmos com os outros países. Bem, eu saltei a Luísa, mas Luísa.
Não há qualquer problema. Gostaria de um casamento por amor e não um casamento por conveniência. Quero a realização do contrato de coesão, quero que cheguemos ao fim do projeto europeu, que está pela metade, e não quero ficar com este contrato de trocas e serviços. Isto significa para nós a gestão da dívida portuguesa, fazer dela um caso de estudo e avançar nesse sentido. Bem, Rui, uma última ideia também para ti. Democracia, quer dizer, democracia nos partidos, para renovar e redignificar a prática política através da democracia, chamando a ela os cidadãos comuns, casando as ferramentas da democracia clássica com as inovadoras como aquelas que estamos a usar aqui hoje. Democracia em Portugal, possibilitando finalmente que se realizem, que se concretizem algumas conjugações de valores na esquerda portuguesa que até agora nunca existiram e que têm deixado de fora 1/4 do eleitorado português, ou seja, as pessoas que votam à esquerda do PS, mais a ala esquerda do PS, que também não se sente representada por este fosso entre as esquerdas portuguesas. É preciso dizer isto, tentar sempre combater a divisão entre as esquerdas portuguesas, nunca baixar os braços e nunca fazer como se isto fosse uma coisa normal a admitir todos os dias, nunca denunciar o ridículo, o absurdo e o preço alto que se paga pela divisão das esquerdas portuguesas, é lutar pela democracia em Portugal, porque a democracia em Portugal anda sempre só para um lado. Quer dizer, é um carro que anda às voltas, parece que lhe faltam os pneus da esquerda e anda sempre em círculos só com os pneus da direita. Finalmente, democracia na União Europeia. Sem uma democracia europeia, nós não conseguiremos utilizar os instrumentos de canalizar a voz do povo, a vontade do povo, a soberania dos vários cidadãos, dos 500 milhões de cidadãos na União Europeia, e não conseguiremos que eles possam, esses 500 milhões de cidadãos europeus, determinar o seu destino num mundo que, no qual evidentemente os grandes blocos têm cada vez mais força e no qual os europeus, se não se souberem unir, mas unir evidentemente não à força, mas através da democracia, através de um espaço público europeu e de uma verdadeira união dos direitos fundamentais, dizia eu, os europeus não conseguirão ter um lugar nesse mundo e não conseguirão ter futuro para os seus filhos nesse mundo. Foram as alegações finais dos 5 candidatos presentes neste primeiro debate na internet do algo pioneiro em Portugal, as primeiras primárias de um partido em Portugal, primárias abertas, o LIVRE. Deixo aqui apenas algumas referências antes de me despedir de todos, que têm a ver com alguns passos essenciais nos próximos tempos. As primárias abertas terão lugar no próximo dia 6 de abril e não só os membros e apoiantes do LIVRE, mas também os signatários do Manifesto Eleitoral podem participar nesta experiência que é de facto inédita e votar nos candidatos às primárias. O Manifesto Eleitoral encontra-se no site do LIVRE, www.livrept.net. Há a possibilidade de votar por correspondência, basta subscrever o Manifesto Eleitoral e receberá um e-mail com toda a informação necessária. Um outro aspecto, o segundo debate entre os 6 candidatos, terá lugar no próximo sábado, dia 5, ao vivo, aqui em Lisboa, das 18 às 20h30. O local ainda será anunciado nas próximas horas, e as perguntas que não tiverem sido respondidas hoje, por falta de tempo, de facto foram muitas, servirão de base para o debate deste sábado, ao vivo, presencialmente. Foram um pouco mais do que 1h30 de debate, para mim também uma experiência diferente e inovadora, e por isso mesmo agradeço a todos os candidatos do LIVRE e para quem teve a paciência de nos ouvir, e algumas ideias muito interessantes que ficaram aqui registadas, poderá assistir a todo este debate no YouTube. Isto é feito de forma aberta e a partir do momento em que é encerrado, o link fica disponibilizado por todo lado e para sempre. Portanto, no fundo também fizemos história. Muito obrigado a todos vocês, até uma próxima oportunidade.